Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Batista Boas Novas, em São Bernardo do Campo e demais que estão participando através das redes sociais. Hoje, 29 de março de 2020, é o segundo domingo pelo qual estamos transmitindo através da internet esse nosso cultuar ao Senhor. Estamos conectados através do Espírito Santo de Deus e através das redes sociais. Nós vamos ler nessa noite a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12 em diante. E nós vamos então estar refletindo nesta noite, durante o nosso culto, sobre esse pensamento, convicções nas horas incertas. Nesse texto que nós vamos ler, nós vamos destacar certas convicções para que possamos viver por elas, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, dedicando esse tempo ao Senhor. Deus nos ama, Deus tem prazer em estar conosco, em recebendo adoração, louvor, exaltação, e por isso nesse instante convido você, aonde quer que você esteja, a orar ao nosso Deus. Ó Deus, obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por cada um que está ligado nesse momento para cultuar ao Senhor. Recebe o nosso culto, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Ouve, Senhor, as nossas orações e responde, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nós entregamos e dedicamos esse tempo ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Nós vamos cultuar a Deus agora com um cântico, louvando e exaltando ao Senhor, com alegria. E eu convido você, aí você no seu lar, juntamente com a sua família, a cantarmos juntos para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Essa música é Porque Ele Vive, e ela fala sobre Jesus, sobre Deus ter enviado Jesus aqui para a Terra, sobre Ele ter morrido por nós, mas que Ele ressuscitou. E por causa dele, a gente não precisa mais ter temor de nada, a gente não precisa temer o futuro, porque a nossa vida está nas mãos dele. Então vamos louvar a Deus nesse momento. 1, 2, 3, assim. Temor não há.
Essa é uma convicção que o nosso Jesus ressuscitou, está vivo e atuante em nossas vidas e também no universo. Nós vamos falar nessa noite sobre convicções nas horas incertas. Aqui nesse texto de 1 João capítulo 5, versículo 12 até o versículo 20, ele vem nos trazer convicções. Convicções são certezas inabaláveis, conhecimento de algo ou de alguém de maneira inabalável. E isso, então, acaba sendo formado a convicção. Nesses momentos que nós estamos vivendo, momento de incertezas, nós precisamos ter convicções. E aí, então, como eu mencionei no domingo passado, que para buscar as coisas do alto precisamos ter convicções. Então eu resolvi nessa noite, então, ampliar um pouquinho mais essa ideia. E aqui nesse texto de primeira carta de João, ele vai nos dar algumas convicções das quais nós precisamos ter para que possamos passar de maneira segura por esse momento incerto que nós estamos vivendo. E aqui no versículo 12, versículo 13, nos fala assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esse texto aqui nos dá essa convicção que temos a vida eterna. O texto fala bem claro que o Filho de Deus, aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então nós podemos primeiramente entender que para que tenhamos a vida eterna e para que tenhamos também essa convicção que nós temos a vida eterna, nós precisamos ter a Cristo Jesus em nossos corações, em nossas vidas. Jesus veio aqui na pessoa de um ser humano, como um ser totalmente humano, ele que sempre foi um ser totalmente Deus, ele se fez humano naquele bebê que nós conhecemos como Jesus Cristo de Nazaré. Então ele, uma pessoa que tem intelecto, tem emoções, tem vontade própria, uma pessoa que está aberto a relacionamento, a estar conectado, a estar junto, a estar investindo tempo com outras pessoas. E aqui o texto diz bem claro: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Então, querido, você que recebeu a Cristo como Salvador e Senhor em sua vida, você recebeu, como diz Efésios capítulo 2, você recebeu o dom de Deus, o presente de Deus, que é a pessoa de Cristo, que é a salvação em Cristo Jesus. E através de ter Jesus no seu coração, na sua vida, você então conhece a Cristo Jesus. E essa palavra conhecer, ela quer dizer muito mais de apenas conhecimento intelectual, conhecimento cognitivo, pensamentos. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz o que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, aquele quem ele enviou. Então esse conhecer não é apenas intelecto, mas é um relacionamento. É algo de intimidade. É algo de estar próximo, caminhando, seguindo, indo com o Mestre Jesus. Então, meu querido, nesses momentos incertos que nós vivemos, nós precisamos ter essa plena convicção
que nós temos o Filho. E se temos o Filho Jesus, nós temos a salvação. E nós temos, então, a vida eterna. Mas o texto continua, no versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então esse texto aqui nos fala sobre estarmos certos de que Deus ouve as nossas orações. Então essa é a segunda convicção que devemos ter. A convicção que Deus ouve, e não apenas ouve, mas Ele também responde à nossa oração. A oração, ela é essa comunhão, essa comunicação ao nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele já conhece o que precisamos. Ele sabe do que nós estamos carecendo, mas Ele quer também ouvir de nós os nossos pedidos. Não que sejamos como mendigos implorando a Deus, mas não, nós somos filhos pedindo a um Deus todo riquíssimo e que dá boas dádivas aos seus filhos. O problema da oração é que ele diz bem claro: se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E a confiança que temos é se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É interessante notar que essa palavra confiança, eu diria que a confiança aqui é liberdade. Liberdade para dizer e para pedir aquilo que está na sua mente e no seu coração. Nós temos um Deus que está sempre de braços abertos. E Ele não é um Deus que fica lançando em nosso rosto situações ou questões, muitas vezes mal resolvidas em nossas vidas. Pelo contrário, Ele diz que nós temos essa confiança. E essa confiança é que nós podemos chegar diante de Deus e ter essa liberdade de dizer a Ele tudo aquilo que está nos incomodando ou tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai riquíssimo que quer estender as suas mãos de bondade e misericórdia para nos atender. A grande questão é que temos que orar segundo a sua vontade. Então, orar segundo a vontade pode acontecer o quê? Pode ser que o nosso pedido seja errado. Se o nosso pedido é errado, nós temos confiança que Ele nos ouve e que Ele nos responde. Só que a resposta dele vai ser não. Pode ser também que não seja o tempo errado, mas mesmo assim podemos ter confiança que Ele nos ouve e que Ele nos responde. E a resposta dele vai ser: olha, você precisa esperar. Pode ser que nós estejamos sendo a pessoa errada, mas nós podemos ter essa confiança que Ele nos ouve, e não somente que Ele nos ouve, mas que Ele responde a nossa oração. E aí Ele vai nos responder: você deve crescer. Crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, crescer na confiança, na fé, crescer em convicções. Então nós podemos orar de maneira, o pedido errado, o tempo errado, sendo a pessoa errada. Mas Deus sempre nos ouve e nos responde. Mas quando nós fazemos a oração certa, e a oração certa é a oração que é segundo a vontade de Deus. Mas como podemos saber a vontade de Deus? A vontade de Deus, queridos irmãos, ela está aqui, a sua vontade moral, inequívoca, corretíssima.
é a palavra de Deus. Se você quer saber a vontade de Deus, leia, medite, estude, memorize a palavra de Deus. Podemos conhecer também a palavra de Deus através do testemunho do Espírito Santo. Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. E ele atua em nós. Ele fala conosco. Como diz o texto de João, capítulo 14, 26, quando o Espírito Santo vier, ele vos conduzirá em toda a verdade. E com certeza toda a verdade faz parte da vontade de Deus. Então, queridos, nós precisamos orar e ter essa convicção que Deus ouve a nossa oração e responde à oração. Gostaria de ler aqui uma citação que diz o seguinte: a oração é um instrumento poderoso, não para conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas para garantir que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Então, querido, nós devemos, com certeza, nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra. Nesse momento que vivemos de hora incerta, situações incertas, nós podemos orar: Deus, que a tua vontade seja feita aqui em São Paulo, no Brasil, na Europa e no mundo. Mesmo nesse momento tão tenebroso que estamos enfrentando. Mas, ó Deus, nós clamamos por cura, nós clamamos por salvação, nós clamamos por uma saída para essa pandemia, mas acima de tudo nós oramos que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Então, querido, nós podemos ter essa convicção. Primeiro, a convicção que nós temos a vida eterna através de termos Jesus em nossas vidas. Podemos também ter a convicção que Deus nos ouve, e não apenas nos ouve, mas Ele responde às nossas orações. E também temos aqui no texto, versículo 18 e 19, um texto maravilhoso que nos dá a convicção de que Deus nos protege. Deus faz em nós e nos envolve em uma proteção intransponível. O texto diz assim: sabemos, veja que sempre nesses versículos está vindo essa expressão, sabemos, estamos certos, para que saibam. E aqui o texto, versículo 18, começa bem claro: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Que texto cheio de esperança, que texto que nos dá essa certeza inabalável. Primeiro, certeza inabalável de que nós pertencemos a Deus. Somos de Deus. O mundo jaz no maligno. E o mundo aqui é o sistema do mundo, é aqueles que estão seguindo o príncipe desse mundo. Não é a questão o planeta, mas o sistema e aqueles que estão seguindo o príncipe desse mundo, que é o maligno. Mas o texto nos dá essa grande convicção: sabemos que somos de Deus. Mesmo que o mundo inteiro esteja no maligno, nós somos de Deus. Ainda que o mundo se perca, nós somos de Deus. Não é essa a nossa vontade é que haja uma descoberta de uma vacina, de uma cura, que haja o parar do avanço dessa
pandemia, mas mesmo que tudo dê ao contrário, nós temos essa convicção, somos de Deus. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. E o versículo 18 diz, sabemos que todo aquele que nasceu de Deus, esse não vive em pecado. E aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, Deus o guarda. Então, querido, aqui nós podemos ver duas situações. Primeiro, que Deus nos guarda no sentido para que nós não pequemos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, um texto muito conhecido, diz que não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus, ele juntamente com a tentação, ele manda também o escape, para que possamos suportar. Então, queridos, primeiro Deus nos guarda para que nós não pequemos. Porque Deus, ele quer que nós andemos em novidade de vida. Deus quer que nós vivamos obedecendo a ele e vivendo uma vida de vitória através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E Deus também nos guarda para que o maligno não nos toque. Podemos lembrar da história de Jó, você conhece essa história muito bem. Deus ali nas regiões celestes, e ali não sei porquê, o texto nos fala que o inimigo vai até a presença de Deus, ele que estava ali rodeando a terra, mas vai até a presença de Deus, e Deus fala, olha, você viu aí o meu servo Jó, um homem íntegro, bom, um homem que teme a Deus, a mim. E aí o inimigo sorrateiro, mentiroso, enganador, diz a Deus, é claro, o Senhor deu tudo a ele, família, bens, saúde. E aí então você sabe a história, Deus permite que o inimigo toque nos bens de Jó. Deus depois permite que o inimigo toque na família de Jó. Deus permite que o inimigo toque na saúde, no corpo de Jó. Mas tudo isso o texto deixa bem claro, com a permissão de Deus. Deus é todo-poderoso. O inimigo não é poderoso, nem é todo-poderoso. Ele tem um certo poder, mas esse poder, ele está limitado pelo nosso Deus. Ele não vai 1/1000 de milímetro além dos limites que Deus impôs ao inimigo. E aqui então nós podemos descansar nessa convicção. Deus não permite que o inimigo nos toque. Ele nos guarda e nos livra de todo o mal. E assim o texto também continua para a nossa quarta e última convicção, que nos diz no versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, queridos, além de termos a convicção que temos a vida eterna, que temos a salvação, e que Deus nos ouve, que Ele nos responde, e que Deus nos guarda, que Deus nos protege, nós também precisamos ter essa convicção. Nós estamos no verdadeiro Deus. Nós cremos no único e verdadeiro Deus. Jesus Cristo, Ele não é algo mitológico, Ele não é uma historinha da carochinha, Ele não é algo onde, como alguns dizem, a religião criou, inventou para manipular a humanidade. Não, Jesus Cristo, Ele é o Deus eterno, que não tem começo, não tem fim, Ele é o grande eu sou, e esse grande Deus eu sou se fez homem, encarnando naquele bebê Cristo, no ventre da Maria. E ali ele nasceu como um ser humano, 100% homem, mas 100% Deus. Viveu sem pecado, ensinou o caminho para Deus, morreu para pagar os nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia
e vive e reina para todo sempre, como nós cantamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor algum há. Porque Ele vive, eu posso, e você também pode crer no amanhã. E essa é a convicção que nós devemos ter. Nesse momento de uma hora tão incerta, nós temos que fazer com que a nossa mente se apegue a essa convicção. Nós estamos sendo bombardeados pela mídia, bombardeados pelas mensagens, pela internet. Cerca de 80% a 90% daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, está relacionado ao vírus e a essa pandemia. Pessoas estão ficando temerosas, pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão criando aí neuras, mas nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente com as verdades da palavra de Deus e devemos nos apegarmos a essas convicções. Convicção que temos Jesus, uma pessoa, e assim temos a vida eterna. Temos que nos apegar a essa convicção. Deus ouve as nossas orações e não apenas ouve, Ele responde às nossas orações quando oramos conforme a sua vontade. E a sua vontade está na palavra, a sua vontade é revelada através do Espírito Santo no nosso coração, nunca negando a palavra e também através do discernimento das circunstâncias. E temos que ter essa convicção, Deus nos guarda, Deus nos protege e o maligno não nos toca. E essa convicção inabalável, nós estamos em Jesus, o Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Que Deus nos ajude nesse momento, para estarmos passando por esse momento incerto, tenebroso, mas que nós lá no final do túnel, que eu vejo que não está muito longe, que nós possamos passar como homens e mulheres de convicções, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que o Senhor fortaleça a sua vida, a minha vida, a vida da família IBBN, e que Ele possa firmar nas nossas mentes, nos nossos corações, essas convicções de maneira inabalável. E assim possamos passar realmente de olhos fitos na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é esse Deus verdadeiro, Ele é a verdadeira vida eterna, e Ele nos ama e quer se relacionar com cada um de nós. Nós vamos cantar mais um cântico, e depois de cantarmos, nós vamos orar abençoando a sua vida, a sua família e a nossa família IBBN. Eu quero desafiar você a fazer uma transferência bancária, um depósito bancário. Você que é da nossa família IBBN, você que está tendo salário, rendimentos, que você possa manter a sua fidelidade fazendo uma transferência, um depósito bancário para a nossa igreja. Assim poderemos quitar os vencimentos da nossa instituição. Que Deus abençoe você, retribua de maneira abundante e que você possa, então, contribuir com alegria, com satisfação no seu coração, sabendo que Deus cuida dos seus. Vamos ouvir e cantar, louvar, exaltar ao nosso Deus com esse cântico. A música é Teu Amor Não Falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha.
O amor de Deus não falha e Ele transforma tudo para o nosso bem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, nós não precisamos temer nada nem ninguém. Que Deus nos ajude a olharmos para frente com convicções inabaláveis. Que Deus está conosco e o seu amor não falha e jamais falhará. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus e continue orando pela família IBBN, orando pela nossa cidade, pelo estado, Brasil e pelo mundo. Deus, Ele quer ouvir as nossas orações e Ele quer ver o povo dele de joelhos, clamando e buscando a face dele em favor da humanidade nesse momento em que vivemos. Ó Deus, obrigado por esse culto que estamos prestando ao Senhor. Obrigado pelos cânticos de adoração, de exaltação do Senhor, porque nós te amamos. E com certeza te amamos porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor se revelou a nós através do teu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, porque através da tua palavra e do teu Espírito Santo nós podemos ter convicções inabaláveis. E, ó Pai, nós sabemos, como nós cantamos também, que, como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Deus, nós queremos colocar essa situação que está assolando o mundo e que chegou até nós aqui também no Brasil e em São Bernardo. Ó Pai, nós colocamos o mundo diante do Senhor. Clamamos, ó Deus, estende a tua mão poderosa e toque para transformar. Um toque, ó Deus, que muda e que transforma todas as coisas. Que o Senhor, ó Deus, entre com uma providência, um milagre, algo extraordinário, de maneira que as pessoas possam ver, foi o Senhor que fez. E, ó Deus, nós clamamos por milagres, porque nós acreditamos que o Senhor é o Deus do Todo-Poderoso, o Senhor do impossível. Também, ó Deus, colocamos cada membro da nossa igreja, cada família ligada à nossa igreja. Nós pedimos que o Senhor entre com a providência do Senhor, com a provisão do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, guarde e proteja cada um de nós, para que não venhamos a contrair esse vírus. Que o Senhor guarde e proteja os irmãos da idade mais feliz. Que o Senhor guarde e proteja as irmãs que estão grávidas. Que o Senhor, ó Deus, livre aqueles que têm já algum tipo de enfermidade. Guarda e protege o teu povo, assim como lemos nessa noite. O Senhor protege aqueles que são seus. E, ó Deus, nós te pedimos tudo isso, confiantes na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso, então, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana na presença dEle, que você continue com discernimento, fazendo aquilo que achar mais sábio, e que você possa, então, assim, estar protegendo a sua vida, a vida da sua família, a vida de outras pessoas que têm ligação com você. Que possamos orar pelas autoridades, que Deus dê sabedoria a cada um deles e que eles possam trabalhar de uma maneira unida em prol do Brasil, em prol da sociedade. E é em nome de Jesus que eu quero encerrar esse nosso culto a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele levante seu rosto sobre você e te dê a paz.